A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, fez um apelo hoje para que o governo de Cuba liberte todos os detidos nas manifestações do último fim de semana, que se espalharam por 50 cidades da ilha. Sobre a situação em Cuba, eu converso agora com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP e colunista do UOL, Fernanda Manhota. Fernanda, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao UOL News. Uma ótima tarde para você. Bom, eu vi aqui que você publicou, inclusive, na tua coluna, falando um pouco sobre o embargo, né, dos Estados Unidos e a linha dura que fortalecem essa narrativa aí anti-Estados Unidos no país, né, lá em Cuba. Boa tarde. Oi, Diego, boa tarde, um prazer falar contigo. De fato, essa foi a abordagem da última coluna dessa semana, tentando jogar um pouco de luz sobre a perspectiva histórica que explica essas relações tão tensas e conflitivas entre Cuba e os Estados Unidos, relações que começaram assim já na década de 60, de quando data o embargo, inclusive, e que ajudam a explicar, inclusive, as narrativas que têm sido trazidas a público pelos dois lados, né? O governo cubano atribuindo responsabilidade aos Estados Unidos, primeiro dizendo que os americanos patrocinaram esses protestos, estariam, de certa forma, influenciando esses levantes populares, e os norte-americanos respondendo, dizendo que isso é um problema de governança doméstica, reputando tudo isso à falta de liberdades em Cuba e tudo mais. Então, o texto discute um pouco desse histórico, explica um pouco desse tensionamento e problematiza, né, acima de tudo, o próprio embargo, porque os cubanos dizem que na medida em que essas sanções foram impostas, isso empobreceu a ilha, isso seria um dos causadores da insatisfação do povo. E claro, os americanos vão dizer que, ao contrário, se o regime não fosse autoritário, não estaria sujeito a essa medida. Então, eu discuto um pouco dessas duas questões nessa última coluna, Diego. Perfeito. Fernanda, dá para a gente projetar o que acontece daqui para frente, não é? Diante dos últimos fatos, por exemplo, a entrada de alimentos, de medicamentos em Cuba, você acha que arrefece um pouco desses protestos? Olha, Diego, em geral, não só no caso cubano, mas em outros casos de tensão social, manifestações desse tipo, e particularmente em regimes autoritários, como é o caso do Irã, como já foi em alguns outros momentos o caso de alguns países no Oriente Médio, mesmo com a Coreia do Norte, o que nós temos verificado é que a chegada de suprimentos, em geral, diminui um pouco das tensões, né? Acomoda um pouco os ânimos. Mas eu diria que isso é passageiro, é temporário, porque os problemas reais, esses são mais profundos, eles são estruturais. E a saída, a solução para tudo isso ainda não está muito clara diante dos nossos olhos. O regime cubano, ele passou por várias alterações, transformações ao longo dos últimos anos, primeiro com a transição Fidel-Raul, depois do Raul para o Canel, então o modelo castrista, né, sendo adaptado. Hoje existem várias discussões sobre a continuidade desse modelo, a resiliência desse modelo, e do lado americano também existem tensões, já que embora o Biden tenha sugerido várias mudanças de relacionamento externo dos Estados Unidos em relação ao antecessor a Trump, no caso de Cuba, essas alterações ainda não aconteceram, quer dizer, o embargo continua, os Estados Unidos votaram lá na ONU pela manutenção do embargo, contrariando o que o próprio Obama já tinha feito no passado, o Obama se absteve na época, e bom, Sim. as sanções continuam lá, todas as acusações contra direitos humanos, né, em relação a esses abusos, então a nuvem ainda é bem nebulosa sobre a cabeça das duas lideranças sobre esse tema bilateral, Diego.